Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero acolher você aqui hoje para juntos, mais um domingo com a graça de Deus, mais um dia do Senhor, dia de ir ao encontro do Senhor. Hoje, 33º domingo do tempo comum. Estão reunidos hoje para juntos refletirmos a palavra de Deus, iniciando este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Tu és minha esperança. Jesus, Sol da Justiça, é o Mestre que ilumina nosso olhar sobre o tempo presente, marcado por angústias, enganos, violência e tribulações. Somos convidados pela liturgia a permanecer firmes em seu testemunho de fé, que se traduza em prática de vida e leve consolação e esperança ao povo de Deus, sobretudo aos pobres, recordados neste dia. Celebremos a palavra que dirige-nos nossos esforços e alivia nosso cansaço no trabalho de edificar o reino que não tem fim. Hoje, Dia Mundial dos Pobres, com o tema Tu és minha esperança. E com uma fala do Papa Leão, que eu lembro, a maior pobreza é a de não conhecer a Deus. Oremos. Ó Deus, princípio e fim de todas as coisas, vós que reunis a humanidade no templo vivo que é Cristo Jesus, concedei-nos a força de dar testemunho do vosso Filho, e fazei que os acontecimentos alegres ou tristes não nos façam perder a esperança do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Deus nos fala. Bem sabeis como deveis seguir nosso exemplo. Diz-nos hoje o apóstolo Paulo. A palavra de Deus é sustento para a nossa fé e inspiração para a nossa caminhada cristã e comunitária. Que ela brilhe em nossa vida e nos traga a salvação. Então vamos ler a palavra de Deus e logo retornar para juntos refletirmos essa palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, encerrando não só o ano, já se aproximando do final do ano, mas estamos muito mais perto de encerrar o ano litúrgico. Encerraremos o ano C e logo retornamos ao ano A, os 3 anos litúrgicos, né? O A, o B e o C. E logo retornamos para o ano A, no qual, como nós bem sabemos, celebramos com fé, devoção e muito amor. Encerramos no próximo domingo, onde celebramos Cristo Rei. E também aonde celebramos, depois de Cristo Rei, né, iniciamos o tempo do Advento, no qual rezamos e esperamos o Advento há de vir no momento de preparação para o Natal, da vinda, do nascimento de nosso Senhor, de nosso Salvador. Claro, ele já veio, mas celebramos, lembramos a memória de tudo isso. E possamos viver em nossos corações um tempo de recomeço, um tempo de esperança, um tempo de amor. Mas, ao se aproximar do fim do ano litúrgico,
sempre as liturgias elas começam a trazer muito mais o contexto chamado assim o fim dos tempos, né? Ou mais especificamente, para ser mais precisamente, de certa forma, falando do final de cada vida de cada um de nós. No qual, neste último mês do ano litúrgico, novembro, né? Mês das almas, iniciamos com finados, todos os santos, e também, é o princípio deste mês, né? Finados e todos os santos, e Cristo Rei agora no final deste mês. Claro, ainda a gente inicia o advento neste mês. Mas toda a liturgia, principalmente como vamos ver hoje, ali primeira leitura, a leitura da profecia de Malaquias, como a profecia é algo que há de vir, né? É algo que é para acontecer no futuro. Eis que virá o dia abrasador com a fornalha, e eis que os soberbos e ímpios serão queimados como palha. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. Bom, como nós já bem compreendemos, o sol da justiça, que é Cristo Jesus, que já veio e já morreu por nós na cruz, para a remissão de nossos pecados, para que possamos ter a possibilidade de alcançarmos a salvação. E claro, muitos compreendem como o dia do juízo final, aonde todos serão julgados e assim por diante. Mas eis que eu vos digo, não se preocupeis com o final deste mundo, mas se preocupai muito mais com o final da tua vida. Se preocupai muito mais se vós, no final desta tua vida terrena, você alcançará a vida eterna em Deus, nosso Salvador, ou alcançará o inferno. Ou a morte eterna, não sei se eu poderia dizer assim, porque a vida eterna ela é classificada, minha gente, como aqueles que alcançam a salvação, o céu, e aqueles que alcançam, de certa forma, que pecaram e não se arrependeram, não buscaram a Deus, que no final de sua vida irão direto para o inferno. E lá queimarão por toda a eternidade. Resumindo a primeira leitura. Já, como vai dizer também o Salmo, o Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Já na segunda leitura, segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, bem sabeis como deveis seguir. Bem sabeis. Nós temos diversos exemplos. Como bem vai falar aqui, trabalhamos com esforço e cansaço de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém, mas queríamos apresentar-nos como exemplos a ser imitados. Bom, iniciamos o mês falando disso, Todos os Santos, dia 1º, no qual celebrávamos essa linda solenidade, aqueles que são exemplos de santidade. Exemplos são pessoas que seguiram e se aproximaram muito do que Cristo nos ensina. Se aproximaram muito do Cristo Jesus. Foram então chamados santos de Deus, porque estes estão em uma comunhão tão íntima com Deus, uma união, uma junção, que você não vê mais eles, mas sim vê o próprio Cristo. E isso é a santidade. É algo que vai ser dito, se eu não me engano, por São Paulo, que eu diminua para que o Cristo cresça. Que eu desapareça para que o Senhor apareça. E assim que é a santidade. Por isso proclamamos santos, porque aqueles que de certa forma desapareceram e deixaram o Cristo aparecer. E este trabalho de exemplo, essa missão de evangelizar que todos os santos e santas de Deus tiveram, e que muitos hoje ainda que vivem
estão trabalhando, é isto que vai dizer: trabalhamos com esforço e cansaço. É uma batalha muito, mas muito difícil. Quem não trabalhar também não deve comer. Aquele que não buscar a Cristo, aquele que não trabalhar, aquele que não lutar para que todos possam um dia alcançar o céu, aqueles que não buscam na missão, na sua missão, na missão dada por Deus a cada um, trilhá-la, segui-la, utilizá-la, fazê-la, criá-la, mantê-la. Porque Deus dá a missão a cada um de nós, seja o de criar nossos filhos, seja de ser catequista, padre, religiosa, religioso, o que seja a nossa missão. Essa missão que nos é dada para que nós, e juntamente com nossos irmãos e irmãs, busquemos o reino de Deus. E que possamos levar a todas as criaturas o anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo e também levar a todos o ensinamento de Cristo. Que aqueles que não buscam, aqueles que não trabalham na missão do Senhor, que não trabalham na messe do Senhor, também não devem comer. E estes que não buscam o Senhor, infelizmente, não alcançarão o céu. Não é as coisas materiais, como vai falar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, versículo 5 ao 19. Algumas pessoas comentavam a Jesus a respeito do belo templo. Estamos falando daqueles templos enormes, que considerando a época, era uma modernidade enorme, era um trem incrível. Claro, hoje a gente tem coisas muito mais belas, mas para o tempo. Jesus vai dizer: vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. E vão perguntar: mas quando isso acontecerá? E ele vai dizer: cuidado para não ser de enganados, pois virão muito dizendo em meu nome: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Um povo se levantará contra outro. Bom, resumindo, virão guerras e guerras, terremotos, fomes, pestes. E grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos por causa do meu nome. A ocasião em que essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Todos vós sereis odiados por causa de meu nome. Mas não vos perdereis um só fio do cabelo de vossa cabeça, e permanecerão firmes, que ireis ganhar o céu. Ganharás a vida. Bom, meus caros, como Jesus já vai nos alertar, é muito comum aqueles profetas de internet que estão ali enchendo a internet dizendo: ai, é hoje o dia do juízo final. Ah, não sei o que, é sinal do final dos tempos. Ah, é profecia não sei do que. Ah, o Papa com aquele cavalo branco. Disseram isso esses dias, que aquele cavalo branco que o Papa ganhou é um dos sinais do Apocalipse. Ah, não sei o que o Papa fez. Ah, eles pegam alguma imagem que ali tem um significado, mas eles pegam outro significado. Que nem, eu vou usar já um exemplo, já disse um do cavalo que o Papa recebeu, um cavalo branco muito bonito. Mas
A cruz de São Pedro. Você conhece a cruz de São Pedro? São Pedro? Perdão, minha língua tá um pouco ruim hoje porque eu mexi com o aparelho e minha boca tá doendo. Mas bom, é a cruz de Cristo, todos nós sabemos, é uma cruz mais ou menos assim, que, sabe, eu esqueci de deixar aqui perto de mim, e eu não vou pegar agora. Mas a cruz de São Pedro é uma cruz ao contrário. Se a cruz de Cristo é assim, a cruz de São Pedro, deixa eu ver se eu consigo fazer, é assim, tá? Ela é de cabeça para baixo. É a cruz de Cristo, só que de cabeça para baixo. Aonde São Pedro não se achou digno de morrer como Cristo. Então pediu para que se colocasse de cabeça para baixo. Mas, infelizmente, hoje, os satanistas, seitas satânicas, utilizam esse símbolo dizendo que estão ali zombando de Cristo. Mas não. Ali foi uma prova de São Pedro. Mas, infelizmente, os inteligentíssimos profetas de internet, historiadores, acham que é sinal do diabo. Mas, infelizmente, para as informações deles e dos satanistas, é a cruz de São Pedro. Tem também um sinal, alguma coisa assim, que significa pregador. Pregador, assim, eu acho que é a palavra mais certa a se dizer. É aquela pessoa que anunciava a palavra, o profeta, o sacerdote, assim, era aquela pessoa que falava, um pregador mesmo. Tem um símbolo que você vai ver em algumas imagens de Cristo. Só que daí eles pegam uma imagem de Satanás, aquela cabra feia horrorosa, com um sinal que ele está mostrando lá e associam os dois. Mas o sinal que geralmente aparece, ele é um pouco mais assim. E a do bicho lá, eu acho que é um negócio mais ou menos assim. Que se você for ver, também está em Libras, na língua Libras. A linguagem dos surdos. Né? Não sei também. Não me interessa essa parte. Mas, só para dizer isso. E como Cristo vai dizer, muitos virão dizendo que muitos virão em meu nome, dizendo que o tempo está próximo, não sei o que, não sei o que. Mas saibam que o Cristo, quando o próprio Cristo veio, há mais de 2000 anos, ele já falava que o reino de Deus está próximo. Mas ele vai dizer assim, ó, é preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o final. Acontecerão as perseguições, muito maiores do que ocorreram no início da igreja. Ocorrerão desastres climáticos, um pior que o outro, fome, peste, guerras. Mas não será este o momento da salvação. Não será esse o juízo final. Depois que isso passar, que daí virá a salvação. Depois que todo mundo já tiver praticamente se esquecido, aí que virá a hora. Você entende o que eu quero dizer? É que nem aquela parábola dos servos esperando o seu senhor. Porque acharam que ele não viria, que acabaram dormindo no ponto. E depois se lascaram. Então é isso que Jesus vai nos dizer. Que virá tantos sinais, tantas coisas acontecerão, que muitos esquecerão que eles têm que estar prontos em todo momento e em toda hora para a vinda do Senhor, ou para a sua ida para Ele. Por isso que alguns teólogos vão dizer que Jesus está muito mais falando da nossa morte e ida e encontro para o julgamento do que principalmente o chamado final dos tempos. Claro, eu não vou entrar em detalhes, mas isso alguns teólogos vão falar. Alguns teólogos de mais confiança, tá? E então eu digo, estai mais preocupados
com a hora de você ser julgado do que a destruição deste mundo, do que a destruição da sua vida nesta terra, porque ainda permanece a vida eterna, seja no céu ou seja no inferno. Então se preocupeis para que possa alcançar o céu. E sabeis que a caminhada na busca da salvação não é fácil. Haverá perseguição, haverá ódio. E como Jesus vai dizer, sereis entregues até mesmo pelos parentes, pais, irmãos, parentes e amigos. Estes até trairão você. Por isso que Jesus vai dizer, não se apegueis a essas coisas do mundo. Não se apegueis a este corpo terreno. Não se apegueis às coisas deste mundo. Pois o que realmente é eterno é a sua vida no céu. Como eu dizia alguns domingos anteriores, nós viveremos assim, jogar bem alto, 100 anos nessa terra. Mas viveremos eternidade. A eternidade não é 100 anos, é muito mais, é mais que 1000 anos, mais que 2000 anos. Seja no inferno, no purgatório ou no céu. Saiba que se você foi para o inferno, já era, acabou. Não tem o que fazer, você vai queimar no inferno para sempre. Mas se você foi pro purgatório, você vai pagar os seus pecados e poderá alcançar o céu, depois que você terminar o seu tempo de pagamento, assim dito, de purgatório, de purgar, de sair dos seus erros, de sumir o seu pecado, vamos dizer assim. Então, saibamos nós, estejamos sim preparados para a vinda do Senhor, mas estejamos muito mais prontos para a hora de nossa morte, para que não sejamos pegos de surpresa e que nessa hora não caiamos no erro, não desçamos para o inferno. Então estejamos prontos a todo momento para a nossa hora. Sejamos prontos para que, se não conseguirmos direto ir para o céu, porque eu acredito que a maioria não conseguirá ir direto, então que consigamos pelo menos ir para o purgatório, pagar os nossos erros e então podermos alcançar o céu. Amém? Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que sobre nós recaia e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um abençoado domingo. Glorifiquemos a Deus com nossas vidas. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar e estar aqui conosco todo domingo ou todos os dias especiais que temos durante o ano. Logo, logo rezaremos a novena de Natal. Porque já está chegando. Não falta muito. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Tornar-me um consagrado por amor. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor. Pois este amor quero permanecer. O teu amor me queima, assim me consume. Teu amor é um mar de águas impetuosas e voltas e voltas e voltas no teu amor. Pois este amor quero permanecer.